a AMD foi extraoficialmente coroada como a rainha do mercado de CPUs. Análises online e recomendações em fóruns de PCs mostram que a AMD é a melhor escolha. Mas nem sempre foi assim. Da quase falência no início dos anos 2000 à escolha mundial preferida. Esta é a ascensão da AMD. A AMD, ou Advanced Micro Devices, é uma empresa americana de semicondutores, focada em CPUs de alto desempenho para consumidores, e OEMs, entre outros. Dell, HP e Lenovo, além de sistemas de nível de servidor. Fundada em 1969, com sede em Santa Clara, Califórnia, nossa história realmente começa em 2014. Naquele ano, as ações da AMD estavam em baixa histórica, entre 2 e 4 dólares, comparado aos 90 a 100 dólares de hoje. A AMD competia não só com a Intel em CPUs, mas também com a Nvidia em GPUs. Quando a AMD adquiriu a empresa de gráficos ATI por os 5,4 bilhões de wires em 2014, a empresa relatou um prejuízo operacional de 150,5 milhões, contrastando com o lucro operacional de 2013, que foi de 100,3 milhões. Naquela época, a AMD era uma empresa menor em comparação com a Intel e a Nvidia, e não possuía os recursos necessários para competir com essas gigantes. As CPUs Athlon e Phenom da AMD, que foram lançadas em 2013, eram concorrentes fortes das CPUs da Intel naquela época. Mas o lançamento pela Intel de sua nova série de núcleos em 2010, com a arquitetura de microfone Nihala, e a subsequente segunda geração de CPUs Sandy Bridge em 2011, foram uma grande ameaça à AMD. Houve grandes melhorias na arquitetura MIC, velocidades de clock mais altas e mais núcleos. Mas como a AMD caiu tanto? Vamos voltar no tempo. No quarto trimestre de 2011, a AMD anunciou suas CPUs Bulldozer, conhecidas como CPUs da série FX. O objetivo das CPUs FX era fornecer um grande número de núcleos juntamente com altas velocidades de clock. As CPUs FX substituíram as linhas Phenom e Athlon, que em geral, foram bem recebidas no mercado. Além disso, as CPUs FX competiam com as CPUs Nehalem e Sandy Bridge da Intel, o que significava que a AMD precisava oferecer muito mais. Isso não ocorreu. Na verdade, o lançamento dos chips da série FX foi tão desastroso que quase levou a AMD à falência. Por que isso aconteceu? Em 2015, a AMD enfrentou um processo por alegações falsas sobre o número de núcleos das CPUs da série FX. O caso resultou em um pagamento de $12,1 milhões a um fundo de acordo, destinado aos donos dessas CPUs FX, colocando a AMD em uma situação difícil, sem competir com a Intel por anos. Para entender o motivo do processo por falsas alegações sobre a contagem de núcleos, vamos examinar o funcionamento dos núcleos da CPU. Para entender os núcleos, precisamos conhecer o cache. Existem 3 tipos principais de cache em uma CPU. O de nível 1, o mais rápido, o de nível 2, o segundo mais rápido, e o de nível 3, o mais lento. Comecemos pelo cache de nível 1. Nele, há 2 tipos nas CPUs. O cache de instruções, que lida com instruções para a CPU, e o cache D, que trata dos dados gerados por a CPU. O cache de nível 2 serve como buffer, ou armazenamento entre os caches de nível 1 e 3. O cache de nível 3 é como um cache de nível 2 maior, geralmente compartilhado entre núcleos, armazenando e manipulando dados. Veja como uma CPU típica é organizada. Este é um diagrama simples, mas nos ajudará a explicar por que o Bulldozer foi controverso. Normalmente, cada núcleo possui sua própria unidade de ponto flutuante, que é utilizada para efetuar cálculos matemáticos mais complexos. O cache de nível 1 é formado pelo cache de instruções e pelo cache de dados, além do cache de nível 2. Obviamente, seria ideal que cada núcleo tivesse seus próprios recursos ou assistente pessoal, de certo modo. Pois se um assistente pessoal precisar atender várias pessoas, ele talvez não consiga gerenciar adequadamente cada uma delas. O que tornou os Bulldozers controversos foi que, em vez de cada núcleo ter partes separadas, a unidade de ponto flutuante, o cache de instruções e o cache de nível 2 eram compartilhados entre 2 núcleos, formando 4 módulos separados com 2 núcleos cada. Isso é conhecido como CMT, ou Multithreading in Cluster. Se você olhar a maioria das CPUs atuais, verá que elas têm 8 núcleos e 16 threads, ou 4 núcleos e 8 threads. Isso é SMT, ou Multithreading Simultâneo, que a Intel chama de Hyperthreading.
onde cada núcleo da CPU recebe 2 núcleos lógicos para uma tarefa. A resposta da AMD foi o CMT, ou Multithreading em Cluster. Em vez de dividir núcleos em 2 threads, combinaram 2 núcleos em um módulo, considerado um núcleo efetivo com 2 núcleos de processamento. Isso fez com que ele ficasse atrás dos modelos quad-core da Intel, pois os recursos eram compartilhados entre 2 núcleos. Embora a AMD dissesse que seus chips eram 8 núcleos reais, o promotor argumentou que não eram verdadeiros 8 núcleos, já que não podiam executar processos separados por causa do cache de instruções compartilhado. Isso os tornava essencialmente 4 núcleos, não 8. Mesmo assim, os chips FX não tiveram um bom desempenho comparado às CPUs da Intel, especialmente ajustados para o desempenho por watt. Elas não representaram realmente um grande avanço em relação aos chips Phenom da geração anterior, e os chips da Intel eram simplesmente superiores em todos os aspectos. Além de conseguir mais desempenho com as CPUs Intel, você também não precisava adquirir um cooler mais potente para evitar danos à CPU. Em uma declaração da AMD, eles afirmaram que estão satisfeitos por terem chegado a um acordo sobre este processo. Embora acreditem que as alegações sejam infundadas, eles também acreditam que eliminar distrações e resolver o litígio é do interesse deles. Arquitetônicos. As microarquiteturas de CPU posteriores da AMD foram baseadas na mesma microarquitetura, resultando em desempenho ruim. Desde então, a Intel tomou a dianteira e a AMD ficou nos bastidores. Após o lançamento dos chips FX e a vitória da segunda geração Sunny Bridge da Intel sobre a AMD, a Intel começou a relaxar. A Sunny Bridge é vista como a última grande arquitetura MIC de CPU da Intel, pois as microarquiteturas seguintes foram todos os pequenos aprimoramentos de geração em geração. Após o processo de 12,1 milhões de dólares, a AMD estava perdendo para a Intel e também dinheiro. Em 2015, a AMD relatou receita de os 3,99 bilhões de dólares, uma queda de 28% em relação a 2014, e um prejuízo operacional de os 4,8 milhões de dólares. A AMD anunciou uma pausa para lançar a nova microarquitetura de CPU, a Shen, prometendo um grande aumento de IPC e correção de muitos problemas, falhas dos chips da série FX. Se a AMD não cumprisse o prometido, esperava-se que ela fosse à falência em 2020. Mas havia uma grande diferença. No final de 2014, Rory Reid, então CEO da AMD e atualmente CEO da Vonage, anunciou que deixaria o cargo para assumir uma posição na Dell. A pessoa que o substituiria seria ninguém menos que a doutora Lisa Su, que já havia tido uma carreira de 20 anos no setor de semicondutores em empresas como Texas Instruments, IBM e Freescale Semiconductor. Outra figura importante na AMD foi Jim Keller, que liderou a equipe responsável por projetar as novas CPUs Zen. O objetivo do Zen era criar uma linha de CPUs bem equilibrada e acessível, com fácil escalabilidade. Isso significava que um único projeto poderia ser escalado de 4 núcleos para 16 núcleos, e até 64 núcleos, sem precisar de um grande retrabalho ou redesenho do chip. Muitas pessoas duvidaram do Zen após o fiasco anterior da AMD. No entanto, algumas estavam esperançosas devido à estagnação das linhas de CPU da Intel. Em 2015, a Intel lançou a microarquitetura Skylake de 14 nm, usada nas 4 gerações seguintes de CPUs, resultando em pequeno aumento de desempenho de geração em geração. Isso preocupou muitos sobre o mercado de CPUs, pois a Intel tinha liberdade total. A AMD não tinha produtos concorrentes e estava endividada. Por isso, muitos desejavam que o Zen fosse um sucesso, para obrigar a Intel a sair de anos sem inovação e com desempenho mínimo, ganhos de desempenho. Finalmente, em 2017, o Ryzen, que era o nome da linha de produtos dessas CPUs baseadas na arquitetura Zen de 14 nanômetros, finalmente chegou ao mercado. O resultado do público foi péssimo. A primeira geração de CPUs Ryzen, que incluía os populares modelos Ryzen 51.600 e Ryzen 71.700, estava repleta de problemas no lançamento. Muitos usuários relataram diversos problemas de memória, como instabilidade, o que significava que eles precisavam executar a RAM em velocidades tão baixas quanto 2133 MHz. Além disso, houve erros relacionados à CPU, como instabilidade com determinados aplicativos. Infelizmente, a AMD teve que apressar o lançamento das CPUs Ryzen, então a primeira geração precisou de várias atualizações. Além disso, o Ryzen era popular por 3 razões principais. Primeiro, o desempenho por dólar comparado à Intel. As CPUs Ryzen tiveram ótimo desempenho em relação às CPUs Intel quando ajustadas por dólar, e a AMD tinha muitas opções econômicas de bom desempenho que a Intel não tinha.
O segundo motivo foi a alta quantidade de núcleos. A Intel não tinha CPUs de consumo com 8 núcleos até a nona geração, com o i7 9700K, que tinha 8 núcleos e 8 threads. Isso foi lançado em 2018, um ano após o Ryzen, que incluiu o Ryzen 7 1700, uma CPU de 8 núcleos e 16 threads. O terceiro motivo foi a RAM ECC, ou Código de Correção de Erros, que corrige automaticamente dados corrompidos na memória. A Intel limitou o suporte à RAM ECC aos seus produtos de servidor. Então, quem quisesse um servidor doméstico precisaria gastar milhares em um servidor Intel, ou comprar uma CPU AMD de US100 com suporte à RAM ECC. Em 2018, a AMD lançou a segunda geração de CPUs Ryzen com a microarquitetura Zen de 12nm. Nessa época, os problemas de estabilidade de memória foram resolvidos com atualizações à Giza, que são basicamente atualizações da microcódigo na CPU. Mais pessoas começaram a comprar CPUs Ryzen e, em novembro de 2018, as CPUs AMD vendiam mais que as Intel por 2-1 na Mind Factory, uma varejista alemã de peças para PC. A AMD estava se recuperando lentamente de sua queda de 6 anos. A Intel não planejava ficar estagnada. Prometeram chips de desktop de 10nm para 2017, mas não lançaram nenhum para PCs de mesa. A Intel optou por manter a arquitetura Skylake Mickey, aumentando os núcleos a cada geração. Em 2017, a oitava geração de chips Coffee Lake marcou um ponto crucial no mercado de CPUs, pois a Intel alterou seus chips i7 de 4 núcleos e 8 threads para 6 núcleos e 12 threads. No ano seguinte, o Coffee Lake Refresh trouxe o i5 com 6 núcleos e 6 threads, o i7 com 8 núcleos e 8 threads, e os i9 com 8 núcleos e 16 threads e fios. No entanto, a AMD continuou avançando e, em 2019, lançou o Zen 2, reduzindo ainda mais a diferença de desempenho entre a Intel e a AMD. A AMD já começava a superar a Intel em desempenho multithread em vários aplicativos, mas não em desempenho de thread único. Esse foi um ponto importante para a Intel, que afirmava ser o processador número 1 para jogos. No entanto, o Zen 2 foi de extrema importância por diversos motivos. Primeiramente, a AMD decidiu transferir a fabricação de suas CPUs da GlobalFoundries para a TSMC, começando a utilizar o node processo de 7nm da TSMC para o Zen 2. Além disso, a AMD fez melhorias significativas no IMC, o controlador de memória integrado, nos chips Zen 2, o que resultou em um desempenho e velocidades de RAM ainda maiores. Já em 2020, a AMD fez o lançamento de suas CPUs Zen UM3, sob a linha Ryzen 5000. A AMD não apenas superou a Intel em desempenho de vários núcleos, mas também pela primeira vez, ultrapassou a Intel em desempenho de thread único. Foi a primeira vez em uma década que a AMD conseguiu superar a Intel em todos os aspectos. Isso não se limitou apenas a aplicativos multithread, como o Blender ou muitos aplicativos de edição de vídeo, mas também incluiu aplicativos de thread único, como jogos. A AMD finalmente conseguiu. Durante a década, passou de grandes fracassos a superar a Intel em desempenho multithread e single thread, de quase falência a um grande crescimento nos negócios. Essa foi a ascensão da AMD.